Agora, olha só. Eu vou colocar agora o dia que você vai estar em casa, tá? Que você não tá de plantão, tá bom? Então vai ser assim. Eu tinha colocado 6 horas no dia anterior, que era o dia do seu plantão, né? Que você ia acordar às 6 horas. Só que como você ficou até 1 hora da manhã estudando, eu vou te dar 1 hora aqui, tá? A mais pra dormir. Então, ao invés de você acordar às 6, você vai acordar às 7, tá bom? Porque você tem essa flexibilidade, porque esse dia não vai ser o dia do seu plantão, tá? Então, aí você vai observar que no outro dia você acorda mais tarde, você acorda às 7 horas da manhã, tá bom? Depois eu coloquei aqui atividade física 8 horas da manhã. Oi, André, mas no dia anterior eu não fiz atividade física quando eu saí do trabalho? Verdade, porque era o único horário que dava pra você fazer, tá? Só que atividade física, todo professor de educação física, né, todas essas pesquisas, elas dizem que o melhor horário para malhar mesmo é pela manhã, tá bom? Então você acorda, a hora que você vai dar aquela animada para você conseguir levar o dia todo, tá? Então no final do dia o rendimento não é tão assim expressivo como é pela manhã, tá? Depois que você dormiu, depois que você teve seu descanso, tá bom? Então dê preferência para o dia que você estiver em casa, você malhar pela manhã, tá? Que aí você vai ver que você já vai, ó, começar o dia, né, na adrenalina, agitado, com pique total, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, malhando 8 horas, tá? De 8 às 9 horas aí vai ser o seu horário para malhar, tá bom? 40 minutos, né? Aí 50 minutos, do que der aí para você fazer, tá bom? Aí olha só, às 9 horas eu escrevi aqui organização. Lá embaixo vem explicando, né, o que é organização, o que é isso e aquilo, tá? Mas eu já vou explicar. Então a organização aqui eu coloquei de 9 até as 11, né? Na verdade de 9 ao meio-dia, né? Então 9, 10, 11, 12, 3 horas. O que significa essa organização? Essa organização é o dia que você está em casa e é o dia que você vai organizar. Então, o que você vai organizar? Você vai organizar a sua roupa, eu não sei, tá? Que eu tenho que considerar. Aquele meu aluninho que tem uma secretária do lar, aquele meu aluninho que não tem uma secretária do lar, que é essa aluninha, principalmente mulher, né? Essa aluninha que lava, ela que passa, ela que faz comida, ela que limpa a casa, ela que vai ao mercado, ela que paga as contas, tá bom? Então, se você fizer tudo isso, essa sua organização vai ter que se adequar a essas 3 horas aqui. Ah, André, mais 3 horas eu não consigo fazer isso tudo. Claro que você não consegue. Então, por isso que você vai determinar. Terça-feira é minha folga, quinta-feira é minha folga, então eu vou separar. Terça-feira eu vou ao banco, vou ao mercado logo. E na outra quinta-feira eu passo a roupa e lavo, sei lá, tá? Então vai ter que ter essa organização, tá bom? Então 3 horas, quando chegar da academia, você vai ter esse tempo de 9 horas, né? Até o meio-dia, que dá em 3 horas para se organizar. Se você vai fazer almoço, se você vai limpar a casa, se você vai cozinhar, se você vai passar, se você vai ao mercado, se você vai fazer compra, não sei, mas você vai ter que destinar esse tempo aí, que é o que você tem livre para você, para essa organização. Não é para tempo livre para ficar assistindo televisão de perna pro ar, não, tá? Se eu ficar assistindo televisão de perna pro ar, é melhor estar estudando, tá? Esse daqui é um tempo que você tem para você sair, resolver as coisas e pagar a conta, o que for nesse sentido, tá bom? Aí meio-dia, a mesma coisa, você vai pro almoço, tá? E aí, às 13 horas, do mesmo jeito, mantém a mesma rotina como se você estivesse no trabalho. Meio-dia você almoça ali em meia hora, né? E meia hora depois você mantém aquele ritmo de ter o hábito mesmo de assistir um jornal, de ler uma revista, ler um jornal, tá? Alguma coisa nesse sentido para estar se atualizando, tá bom? Com tudo aquilo que está acontecendo. Às vezes a gente tem a tendência de ler aquilo que a gente gosta, né? Então, eu odeio política, então eu não vou ler política. Pois é, mas a atualidade cobra política, né? Quer ficar vendo revista caros, não vai cair nada de revista caros, tá bom? Então tem que ficar lendo como um todo, né? Saber de tudo que está acontecendo, que aí já está estudando para atualidades, tá? Aí depois tem aqui, né? Então aqui às 13 horas tem o conteúdo da atualidade e aí às 14, agora sim. Às 14 horas vai começar o seu estudo. Esse estudo do dia que você não trabalha é um estudo mais puxado, tá? Por quê? Porque no dia que você trabalha, você só vai conseguir ter aquelas 2 horas de estudo, né? Aqui, como você não trabalha, você vai ter que ter um tempinho maior para o seu estudo, tá bom? Então, como é que você vai fazer? Eu coloquei aqui de 14 horas, tá? Vai das 14, acho que até as 17. Até as 17 horas, tá? Então, você vai estudar 2, 3, 4, 5. Você vai estudar 3 horas aqui, tá? Nessa tarde, tá bom?
Essas 3 horas você pode dar aí, né, um intervalo, 1h30, dá um intervalo aí de 10 a 15 minutos, que é o horário que você levanta, vai ao banheiro, que é o horário que você vai, pega uma água, né, enche a garrafinha e volta, tá? Nada de intervalo de meia hora, tá? É um intervalo muito rápido, tá bom? É só para você dar uma esticada mesmo e voltar, né, com ter um vigor maior para estar retornando. Não dá intervalos muito longos, assim, muito extenso, porque a tendência quando você voltar meio desanimado. E aí você tem fica disperso, né, e acaba fazendo outras coisas, tá? Então, como você vai ter 3 horas de estudos, você estuda 1h30, dá um intervalo de 10 a 15 minutos e volta e estuda de novo, tá bom? E aí termina aqui às 17 horas, tá bom? Terminando às 17 horas, eu coloquei aqui, tá? Aí é o tempo, né? Aqui às 18 horas, aí vai, toma um banho, faz um lanche, né? Faz alguma coisa durante esse horário aí, que é uma horinha que você tem, tá? Aí depois eu coloquei aqui, às 19 horas, casa, tá? Então, às 19 horas, 7 horas, não sei se você faz janta, não sei se você vai arrumar alguma coisa para as crianças, tá? Então, é a hora que você tem ali, coloquei aqui casa. E às 20 horas eu coloquei família. Qual é a diferença de casa e família? Casa é aquele negócio mesmo de ajeitar a casa. Vai ajeitar comida, vai lavar louça, vai passar, vai, sei lá o que você vai fazer concernente à casa. E família, literalmente, se você tem filhos, é se dedicar aos filhos. Se você tem um esposo, se você é casado, se dedica ao seu esposo. Ah, André, eu sou sozinha, não sou casada, eu moro sozinha. Então se dedica a você, tá bom? Então, família é ou aqueles que coabitam com você ali na sua casa. E se você for só, se você mora sozinha, é seu tempo, tá bom? Então, aqui família é diferente de casa, porque de casa a gente cuida da casa, né? A gente não cuida da gente, a gente cuida de casa. Agora, família ou você tá correlacionado àquilo que é seu, tá bom? Então, aqui você também tem o horário da família, tá? Então, esse horário da família é 20, 21 horas aqui, tá bom? Então, você tem 2 horas aí para destinar à família, tá? Que mais? Aí depois eu coloquei assim, às 22 horas, você vem para a sua segunda maratona de estudos. Você já estudou 3 horas da tarde, tá? E agora às 22 horas, você vai estudar novamente. Então, assim, você já se dedicou à família, se dedicou a você já se dedicou à casa. Então, sempre nesse horário que você tem que estar se dedicando, você já tem que se preparar, se organizar para começar a estudar. Não adianta às 22 horas você começar a se organizar, não. Ah, agora que eu vou pegar o note, agora que eu vou abrir, agora que eu vou pegar o caderno, o livro, aí você vai gastar meia hora só para fazer isso. Então, todo esse tempo que você tem é para você já se organizar. Quando for 22 horas aqui no caso, você já vai começar os seus estudos, tá bom? Olha só. No dia anterior, que foi o dia que você estava chegando do trabalho, não sei se vocês observaram, que eu coloquei o estudo para as 23 horas, né? Então, você estudou de 23 a 1 hora da manhã. Por que você estudou de 23 a 1? Porque no outro dia você não teria que acordar cedo, porque você não iria trabalhar. Só que nesse dia aqui, eu coloco para você iniciar 22 horas do seu estudo, para você terminar meia-noite. Por quê? Porque no outro dia você tem que acordar cedo, tá bom? Então, você vai ter aí 6 horas de sono, tá? De meia-noite às 6 horas da manhã, tá? Então, você não interfere nesse seu tempo de sono, tá bom? Então, começa a estudar 22 horas e mantém a noite 2 horas, tá? Então, você, na verdade, nesse dia que você não trabalha, você tem 5 horas de estudo. Olha que legal, você estuda 3 horas à tarde e as 2 horas à noite. Excelente esse tempo de estudo, tá? Principalmente para quem trabalha, para quem tem essa rotina, tá bom? Então, olha só, nesse dia que você não trabalha, você acorda mais tarde, 1 hora mais tarde, vai para academia, depois tem o horário de organização. Aí depois tem o horário de almoço, tem o horário da atualidade que você mantém. Às 14 horas começa a rotina de trabalho, que vai até de estudo, que vai até às 17. 17 dá uma pausa aí 18 para comer alguma coisa, lanchar, tomar um banho. Depois você se dedica à sua casa, depois você se dedica à sua família. Às 22 horas você começa a estudar e termina às 24. Aí 24 é o seu horário de repouso e aí você dorme até 6 horas da manhã, teoricamente falando, tá bom? Então, olha só, meu cheirinho, já falei do dia que você tá saindo do plantão, que você tá de plantão, e já falei do dia da folga, tá? Então, isso é só intercalando. Segunda tá, terça não, e assim sucessivamente. Então, vai seguir até sexta-feira, na verdade, coloquei até a sexta.
No sábado eu dei uma mexidinha aqui, tá? No sábado, como sábado é o dia que dá sua folga, porque domingo você tá de plantão, né? Assim, intercalando, teoricamente falando. Então no sábado eu dei uma afrouxadinha um pouco maior, tá? Então eu vou comentar o sábado, porque o domingo também segue mais ou menos parecido com sua rotina do dia que você tá trabalhando, tá bom? Então eu vou dar aquela pausa e volto para falar do sábado agora, tá bom? Rapidão.